Olá pessoal, essa é a estreia da TV Dinheirama. O assunto de hoje são os juros compostos e a simulação através de uma planilha Excel de como a gente pode usar essa ferramenta para alavancar o nosso crescimento patrimonial e também a rentabilidade e as finanças da família ao longo de alguns anos. A ideia da planilha é bastante simples e ela está disponibilizada a todos vocês no Dinheirama, tanto no artigo original onde esse vídeo foi publicado, quanto na seção de downloads e simuladores financeiros do site. Então eu espero que todos possam aproveitar essa oportunidade para pensar um pouquinho melhor sobre como aplicar ou como investir seu dinheiro, olhando especialmente o médio e longo prazo. A planilha traz algumas informações interessantes que todos terão que se preocupar na hora de preencher, que na verdade são simples. O primeiro deles é o aporte inicial, onde você vai digitar aí algum valor que você já tenha guardado ou que você já tenha disponível para iniciar uma aplicação para os próximos anos. Então a gente tem também o aporte mensal, que é a quantidade que você vai guardar mensalmente e investir nessa aplicação, pensando também nos anos seguintes. E a rentabilidade mensal, que é uma rentabilidade que deve ser real, ou seja, descontada a inflação. Isso é bem simples, você pode pegar a rentabilidade nominal no mês da sua aplicação ou do fundo que você aplica e então subtrair a inflação acumulada nesse mês, e então você pode aí detectar qual é a rentabilidade real. Nesse caso, a gente não está se preocupando com a taxa de administração ou algumas outras taxas, como taxa de performance, porque isso são características específicas de alguns produtos financeiros. Então a planilha não é uma ferramenta que vai mostrar exatamente o valor acumulado naquele período, mas é um balizador com o objetivo de demonstrar o poder dos juros compostos e quem sabe sensibilizar vocês para realmente se preocuparem com o investimento e o médio e longo prazo. Então nesse exemplo eu vou alterar aqui alguns valores. Eu vou colocar um aporte inicial de aproximadamente R$20.000 e vou colocar uma responsabilidade de investimento mensal na casa de mais ou menos R$1.000. A nossa rentabilidade mensal, se a gente imaginar que a gente está aplicando em alguma coisa que dê por volta de 1% ao mês, ou uma carteira que renda 1% ao mês, eu removi a inflação acumulada perto de 0,35% no mês. Então a gente tem um rendimento mensal nominal real de 0,66%. Se a gente descer aqui a planilha, rolar a planilha para baixo, a gente vai ver que ela traz a evolução do patrimônio nos anos. Eu preferi colocar em meses para que a gente tenha uma visão mais real desse crescimento patrimonial, mas a gente pode perceber que mais abaixo, assim que a planilha completa 60 meses, está indicado então que a gente chegou no marco de 5 anos. E aí a gente percebe aqui na lateral que existe um quadrinho resumo que mostra o que foi conseguido dentro desses 5 anos. Então a gente percebe que só de juros foram acumulados quase R$23.000. A alíquota de imposto de renda ela pode ser editada por vocês. Então eu coloquei um exemplo aqui de 20% nesses 5 anos. Se for, por exemplo, um fundo de ações ou alguma coisa assim, tem um 20% sobre a rentabilidade acumulada, então 20% sobre os R$22.807, o que então dá aproximadamente R$4.500 de imposto de renda. Isso significa que líquido desse total acumulado em 5 anos são quase R$100.000, permitindo uma retirada aí mensal de aproximadamente R$520, sem que esse patrimônio líquido se perca, ou seja, esse total é suficiente para te render aproximadamente R$520 por mês dali para frente. Se a gente descer a planilha mais um pouquinho, a gente vai notar que o mesmo acontece com 120 meses ou 10 anos. Existe um resumo demonstrando o que aconteceria nesses 10 anos, quanto foi o rendimento só dos juros, a alíquota de imposto de renda que pode ser alterada e o rendimento líquido, então o patrimônio líquido naquele período, que já saltou para R$213.000. A gente continua descendo, o mesmo vai acontecer para 15 anos, então a gente vai notando que o patrimônio líquido vem crescendo bastante, e a retirada mensal
também, ou seja, é um reflexo dessa disciplina de poupar esse valor todo mês, usando essas regras de rentabilidade. E, finalmente, em 20 anos, a gente percebe que o patrimônio acumulado é bastante razoável, R$ 600 mil líquidos, né, o que traz aí bastante conforto para uma vida nesse período. E lembrando que a gente já fez a simulação descontando a inflação e estamos usando uma rentabilidade mensal aproximada de 1% ou 0,66% depois da inflação, que é considerado uma taxa bastante tranquila e até bastante fácil de encontrar no mercado, especialmente se a gente pensar na diversificação do portfólio e usar alguns investimentos em diferentes tipos de produtos bancários. Então acho que a ideia é bastante fácil de ser compreendida. Espero que todo mundo tenha gostado. É um vídeo bastante rápido, mas que traz uma explicação bastante sossegada sobre o uso dos juros compostos na composição de patrimônio a longo prazo. E vem por aí mais coisas interessantes nessa TV Dinheirama. A gente vai falar um pouquinho sobre as outras planilhas, sobre financiamentos de imóveis e as diferenças nos tipos de financiamento disponíveis no mercado. A gente vai falar também um pouquinho sobre os e-mails recebidos dos leitores, então mostrar algumas coisas interessantes para vocês, e espero que todos possam continuar visitando o site, deixando seus comentários, enviando suas dúvidas e contribuindo para que o Dinheirama cada vez mais se torne uma referência e um ponto de encontro para o pessoal que gosta de discutir finanças e educação financeira. Muito obrigado, tenham todos uma ótima semana. Um abraço.